A graça e a paz do Senhor Jesus. Tudo bom com vocês, meus irmãos? É uma honra para nós estarmos aqui mais uma vez, nos relacionando com vocês através desse momento que nós estamos denominando série escatológica. Bom, nós temos visto que nos últimos tempos existem muitas vozes a respeito desses últimos tempos. E nós observamos que muitas dessas vozes nem sempre conversam com aquilo que a palavra diz. E nós somos bereanos, ou seja, somos daquele que nós olhamos para a palavra, observamos o que a palavra diz e logo depois nós entendemos a partir dela o que está acontecendo. Nós somos aqui da Igreja Ponto de Pregação. Meu nome é Luciano Fernandes e através dos nossos meios de comunicação online, no Instagram, Ponto de Pregação NG, ou no YouTube, Ponto de Pregação Novo Gama, nós estaremos expondo a vocês uma série escatológica que, além dessa introdução, contará com apenas mais 3 vídeos, para que você saiba aí já os pontos básicos a respeito do que a Bíblia diz sobre os últimos dias. Fica com a gente. Observe lá no canal outras séries e outras mensagens que estão sendo inseridas, justamente para que você venha crescer no conhecimento, na graça, no poder e na prática da palavra de Deus. Queridos, como a maioria de vocês já sabe, escatologia significa o estudo dos últimos tempos, ou escatologia poderia ser também o estudo das últimas coisas. Por muito tempo eu vi muitas pessoas ignorando a respeito desse assunto chamado escatologia. Alguns levavam muito para o lado do medo e as pessoas então não gostariam de ouvir a respeito de algo que lhe trazia medo. Outras pessoas levavam a escatologia para o lado mitológico e ela quase que ficava uma figura abstrata ou metafórica, impossível de ser entendida ou quase impossível. Outras pessoas também ignoravam a respeito da escatologia, porque elas entendiam que já vai acontecer mesmo, é melhor nem ficar sabendo, porque assim, independente do que eu venha saber ou não, independente das doutrinas, independente das linhas de pensamento, o que acontecer, eu confio no Senhor. Mas bom, a palavra diz que nós não devemos ser ignorantes a respeito desse assunto. Paulo diz isso em 1 Tessalonicenses 4, em 1 Coríntios 5, ou seja, a vontade de Deus é que nós viéssemos sim a conhecer o que a Bíblia diz a respeito dos últimos tempos. Lembrando então que escatologia não é o estudo das últimas coisas. Escatologia não é o estudo do fim dos tempos, do fim do mundo. A escatologia é o estudo do fim dos tempos. O que isso quer dizer? Quer dizer que nós não estamos falando a respeito, ou principalmente a Bíblia não fala a respeito da destruição da terra. A Bíblia em escatologia, quase que 80% do estudo escatológico vai falar, na verdade, a respeito da restauração da terra. Ou seja, para isso você precisa entender os tempos. Olha como a Bíblia diz lá em Isaías, no capítulo 46, nos versículos de 9 a 10. Lembre-se das coisas passadas, das coisas muito antigas. Eu sou Deus e não há nenhum outro. Eu sou Deus e não há nenhum como eu. Desde o início faço conhecido o fim. Deste tempos remotos, o que ainda virá. Digo, meu propósito ficará de pé e farei tudo que me agrada. Ou seja, nós vemos aqui, através desta passagem, que reflete a própria fala do próprio Deus, Yahvé, nesse momento, declarando a sua soberania sobre o tempo. Então, Deus, Ele não vive no tempo cronos, que é esse tempo cronológico, que é esse tempo capaz de contar
que nós vivemos ainda. Mas Deus vive num tempo que é atemporal, ou quer dizer, Ele não vive num tempo, Ele vive em um espaço atemporal. Ele é Espírito e Ele vive no Kairos. Mas quando Ele criou a terra, quando Ele definiu como seriam as coisas na terra, automaticamente Ele se tornou soberano também sobre o tempo. Então Deus conhece todos os tempos e Ele determinou todos os tempos. Gosto muito dessa passagem quando ela diz: faço conhecido o fim desde tempos remotos. Ou seja, a soberania de Deus sobre os tempos e como Ele se fez conhecido através desse tempo. Ou seja, então era da vontade de Deus, sim, que nós viéssemos a conhecer o que estaria acontecendo no fim dos tempos. Era interesse dele, sim, que nós conhecêssemos o tempo para entender o seu agir, e era interesse dele, sim, que nós viéssemos a conhecer o assunto escatológico. Tanto que escatologia está em aproximadamente 1/3 das Escrituras. 30% das Escrituras falam a respeito de escatologia. Existem livros como Daniel, Ezequiel e Apocalipse que são basicamente escatológicos, e existem apenas 3 livros que não falam de escatologia: 1 João, 2 João e Filemão. Então, como pode a Bíblia falar tanto de um assunto e nós, como filhos de Deus, que queremos ser seus amigos e praticar, não como servos que não compreendem, mas como filhos que entendem, como pode nós então ser ignorante a respeito desse assunto? Ou seja, se nós sermos ignorantes a respeito dos assuntos escatológicos, estamos sendo ignorantes a respeito de 30% da Bíblia. Nós estamos ignorando três livros da Bíblia quase que completamente, e alguns deles mais de 80%, como é o caso de 1 e 2 Tessalonicenses também. Então, eu quero dizer para você que sim, é do interesse do Senhor que nós venhamos a conhecer os tempos, sim, é do interesse do Senhor que nós venhamos a conhecer como Ele age em cada tempo, e sim, é da vontade do Senhor que nós venhamos a conhecer os últimos acontecimentos dos tempos e todo o acontecimento que procede dele ou vem após ele. Bom, sabendo disso, eu quero que você saiba que é importante você entender que Deus trabalha no decorrer do tempo de forma diferenciada. Se você for perceber, o tempo de criação de Deus, que são 7 dias, se relacionam diretamente com o plano dele para com o relacionamento com a humanidade. Então são 7 dias, na verdade são 6 dias, de criação, e 1 dia ele descansou. Então assim ele determinou também que viesse a acontecer ao longo dos tempos, ou seja, são 6 dias ou 6.000 anos que se relacionam diretamente com a humanidade, e um 7º ano, ou o último dia, o último dia de descanso, que nós vamos chamar aqui de tempo milenar, que é um tempo de descanso, nesse caso um tempo de restauração. Então, quando você observa todo e qualquer acontecimento na Bíblia, você precisa de localizar. Primeiro, qual é o tempo que está falando, ou qual é o tempo que Deus está se relacionando naquela passagem. Contextualize o tempo. Depois, contextualize o povo. Ele está falando para um gentio, ele está falando para o judeu, ele está falando para a igreja, ou ele está falando para os ímpios. Então, a gente precisa definir a passagem bíblica, qual o tempo que ela está, e nós precisamos definir também com qual povo ele está se relacionando, porque para cada povo existe uma aliança, e para cada tempo ou para cada dispensação nós temos então um agir do Senhor. Gostaria de ler com vocês no Atos capítulo 17, nos versículos 26 e 27, que diz assim: de uma só fez ele todos os povos, para que povoassem toda a terra, tendo determinado tempos, ou tendo determinado os tempos anteriormente estabelecidos, e os lugares exatos em que deveriam habitar,
Deus fez isso para que os homens buscassem e talvez tateando pudessem encontrá-lo, embora não esteja longe de cada um de nós. Essa passagem está dizendo que Deus determinou, a partir da queda do homem, tempos de relacionamento dele para com o homem, para que o homem pudesse experimentar de um relacionamento para com Deus e para que ele pudesse enxergar que sem o relacionamento com ele, o homem não conseguiria, na sua plenitude, viver bem nesta terra. Então, se você observar, da queda de Adão até Abraão, temos 2000 anos. Esses 2000 anos, eles se relacionam com o povo gentil. Ou seja, Deus não tem uma aliança com ninguém especial. Ele tem uma aliança com a humanidade. E ele deixa com que a humanidade venha a se autogovernar. Então você vai observar, por exemplo, que existe aí a dispensação da consciência e a dispensação do governo humano. E nessas dispensações, o homem teve o privilégio, a humanidade teve o privilégio de relacionar com Deus através da sua consciência. Ou seja, eles deveriam ter algumas obrigações, entre elas era de povoar a terra, de multiplicar e de governar a terra de uma forma boa. E o que o homem faz nesse tempo? Se você for perceber lá, por que chega um dos juízos, que é o dilúvio? Por que chega o outro juízo, que é a Torre de Babel e a separação dos povos em línguas? Você então verificará que o homem falhou, primeiro em se relacionar com Deus, em segundo, na sua atribuição primária de governar e de multiplicar sobre essa terra. Passa-se então 2000 anos do tempo de Adão, saído do jardim do Éden, até Abraão. O homem está nas dispensações da consciência e do governo humano, e ele falha para com a humanidade falha para com o relacionamento com Deus e os seus objetivos. Logo depois disso, nós vemos um outro tipo de relacionamento de Deus. A partir de Abraão, Deus faz uma aliança com ele e através dele uma aliança com o povo de Israel. Então nós vamos ver aí, nas dispensações patriarcal e na dispensação da lei, que Deus está se relacionando diretamente com um povo, chamado o povo de Deus, o povo de Israel. E ele se relaciona com esse povo para que através desse povo e do modo com que ele se relaciona com Israel, toda a humanidade possa reconhecer a bondade do Senhor, possa reconhecer os objetivos do Senhor. Mas o que acontece nessa dispensação? O povo de Israel falha no seu relacionamento para com Deus. Então nós vamos ver aí que a dispensação patriarcal, ela termina justamente com o povo de Israel, que era para viver numa terra prometida, que emana leite e mel, e para viver sobre o governo e aliança de Deus, mostrando para todos os povos o quão Deus é bondoso e quais são os planos maravilhosos de Deus. Eles vão parar no Egito e ali ficam 430 anos escravos. Deus finaliza esse tempo da aliança com o povo de Israel, iniciando uma outra dispensação, que é a dispensação da lei, tirando o povo de Israel novamente da escravidão do Egito e lá no deserto entrega para eles o quê? Entrega para eles a lei. E diz assim, olha, até agora, seja pela consciência, seja através do governo de vocês, da consciência com que eu dei para a humanidade, vocês falharam. Agora veio um novo tempo, o tempo patriarcal. Eu me relacionava com os patriarcas e queria que os patriarcas passassem toda a minha bondade, todo o meu amor, todos os meus planos e propósitos através de homens sábios, experientes e que governassem bem a sua parentela. Mas vocês foram falhos, mais uma vez vocês foram parar no Egito. Eu estou tirando vocês do Egito, estou dando agora uma lei, pelo menos para vocês enxergarem ou se enxergarem como verdadeiramente vocês são. E através dessa lei é que vocês vão se relacionar comigo. Então, o povo de Israel começa a se relacionar com Deus através da lei e nós vemos novamente o povo de Israel falhar nessa dispensação. Bom, então aqui já se passaram 4.000 anos, 2.000 anos de consciência, governo humano e mais 2.000 anos de aliança com o povo de Israel, aliança através da dispensação patriarcal e a dispensação da lei. E Deus agora vem na plenitude
a demonstrar e se revelar através de Jesus Cristo. Porque outrora Deus havia falado com profetas e sacerdotes e reis, mas agora Ele se manifesta através de Jesus Cristo. O Verbo se fez carne, veio habitar entre nós. E a partir do momento que Jesus Cristo morre lá na cruz, a dispensação da lei, ela é finalizada, porque Jesus cumpre todas as profecias a respeito dele. A Bíblia diz que existiam mais ou menos 340 profecias a respeito de Jesus. Ele cumpre todas elas. Ele faz toda a vontade de Deus. E ele permeia nessa terra como homem, sendo 100% homem, 100% Deus. E nesse tempo, ele aponta para uma nova dispensação. Jesus, na terra como homem, ele anda debaixo de uma aliança de Deus, a aliança com o povo de Israel. Por isso você vai ver tantas vezes Jesus falar, mas eu vim para os meus. Eu vim cumprir uma profecia, ou vim cumprir uma aliança do meu Pai para com o povo de Israel. Então, Jesus Cristo, apesar de andar nessa terra como homem, apontando para o fim de uma aliança, a aliança de Deus para com o povo de Israel, ele também apontava para uma nova aliança, a aliança que ele agora estava sofrendo todo o juízo, toda a ira de Deus que veio sobre ele, porque ele foi ofertado na cruz como um cordeiro, e lá ele pagou o preço pelo pecado da humanidade, pela transgressão, pela iniquidade, pela falta da humanidade de entender, mesmo que tateando, buscando a Deus. Então, dessa forma, ele inicia um novo tempo. Esse tempo é conhecido como o tempo da igreja, o tempo do Espírito Santo, a dispensação da graça. Nós, como igreja, então temos agora uma aliança para com Deus. Então, quando nós estudamos a palavra de Deus, quando estudamos escatologia, temos que entender que a escatologia, ela precisa ser observada sobre qual aliança Deus está falando. É a aliança com os gentios, daquele tempo conhecido como governo humano ou o tempo da consciência? É o tempo da aliança com o povo de Israel, conhecido como o tempo da lei ou o tempo patriarcal? Ou é uma aliança, ou é um tempo que está falando a respeito da igreja e da aliança de Deus para com a igreja? Bom, entendendo isso, entendendo os tempos e entendendo as alianças, nós conseguimos definir muito melhor os assuntos escatológicos. E nós vamos ver coisas grandiosas. Por exemplo, nós vamos saber então distinguir arrebatamento da segunda vinda de Cristo. Nós vamos saber distinguir a primeira ressurreição da segunda ressurreição. Nós vamos saber distinguir que escatologia, quando o que nos aguarda, não é o fim do mundo, mas sim a restauração da terra. Porque o arrebatamento, o levar da igreja para os céus, culmina automaticamente com um tempo chamado de tribulação, e esse se dará por fim com a segunda volta de Cristo, iniciando o tempo milenar, que é o tempo de governo de Jesus nessa terra. Ele virá como Rei dos Reis. Então, a partir daí, nós temos agora um novo momento, um novo tempo, uma nova dispensação. E essa nova dispensação é justamente para a restauração da terra. Eu estou falando tudo isso para que você venha se gloriar. Escatologia não é para a gente ter medo. Escatologia é para a gente se gloriar, porque o que nos espera é um arrebatamento, é o esposo se encontrando com a esposa, é a bodas do Cordeiro, que é o casamento, é o tribunal de Cristo, que é um tempo de presentes. É a volta de Cristo Jesus para a restauração dessa terra. Tudo isso, então, aponta para o nosso regozijo, para a nossa alegria, e não para que nós venhamos a ter medo. Além disso, lá em Hebreus 6, diz que nós temos principais fundamentos da fé cristã, 5 doutrinas básicas. E dentre essas doutrinas básicas, 2 se relacionam diretamente com a escatologia. Um é sobre os mortos, para onde vão os mortos, ou ressurreição dos mortos, e a outra aponta justamente
para os julgamentos e como que Deus procederá em cada julgamento. E se você acompanhar essa série, observando os tempos, observando as alianças, observando a diferença entre arrebatamento e a segunda vinda de Cristo, observando a primeira ressurreição da segunda ressurreição e observando que existem julgamentos diferentes para povos diferentes, para alianças diferentes, automaticamente você vai ver como igreja do Senhor, como filho de Deus, que para você o que lhe espera é um futuro glorioso. Mas você pode estar perguntando assim: Luciano, mas o que nós estamos vendo agora, a partir desse ano, principalmente de 2020, onde nós estamos passando por uma pandemia através de um vírus chamado Covid-19, nós estamos vendo e percebendo muitas coisas ruins. Como pode a igreja, então, estando ainda nessa terra, viver tempos gloriosos, ou viver de glória em glória, ou ver que a luz do justo é como a vida do justo é como a luz da aurora, vai brilhando mais e mais até o dia perfeito. Pois bem, Deus não nos deixou enganado a respeito de nada. Quis Deus que nós conhecêssemos, inclusive, que o fim da dispensação da graça seria um fim de tribulação. Não seria o tempo da tribulação, não seria um tempo de domínio do anticristo, mas seria um tempo no qual nós perceberíamos tudo isso acontecer. Então você vai ver em Mateus 24, dizendo a respeito, e Mateus 25, dizendo a respeito do fim dessa dispensação da graça, conhecido como o princípio das dores. Então, você vai ver que nesses textos, ou nesse texto e em outros textos que falam a respeito disso, gostaria até de citá-los aqui, né? 2 Timóteo 3, de 1 a 5, fala do tipo de humanidade que nós estaríamos tendo nos últimos tempos. Mateus 24, de 3 a 14, como eu disse aqui, fala a respeito do princípio das dores. Marcos 13, de 1 a 13 também. Romanos 1, fala a respeito do tipo de humanidade e como Deus estava se relacionando com a humanidade, ou como Deus estaria se relacionando com a humanidade, ou os ímpios, no fim dessa dispensação da graça. Lucas 21, 7 e 19, assim como em Mateus 24, dá um panorama desses últimos tempos, e Atos 2, 19 a 20, também nos dá esse panorama. Então nós podemos perceber, através de muitas outras de muitos textos, nós estamos percebendo exatamente como Deus estaria se relacionando com a humanidade no fim da dispensação da graça. E nós vamos ver que esse tempo, conhecido como princípio das dores, ele é especial. E por que ele é especial? Porque Deus revelou tudo que iria estar acontecendo. E eu apontei aqui algumas coisas do que estaria acontecendo, apontando para o fim da dispensação da graça. Como vimos, nós temos aí 2000 anos de relação de Deus para com o gentio, que vai de Adão até Abraão. Depois nós vimos mais 2000 anos de relacionamento com os judeus, que vai do tempo patriarcal, com a aliança de Abraão, até Jesus Cristo na cruz, quando ele finda o tempo da lei. E agora nós temos 2000 anos aproximadamente, que nós estamos tendo um relacionamento de Deus para com a humanidade através da igreja de Jesus Cristo. É a aliança para com o corpo de Cristo. Então, a partir de então, nós estamos aguardando o tempo de descanso. Ou seja, 6.000 anos, 6 dias de criação. O último dia da criação, o último dia foi o dia de descanso. Agora, os últimos 1000 anos seriam tempos de restauração. E quem Deus está chamando para essa restauração? Deus está chamando para essa restauração a igreja, Deus está chamando para a restauração o povo judeu, e Deus está chamando para a restauração aqueles que passarem por um tempo conhecido como tribulação e não se subjugarem ao governo do anticristo. Bom, dito isso, quero dizer para vocês que nós nos encontramos exatamente no fim da dispensação
da graça. Esse tempo, conhecido como princípio das dores, Deus não nos deixou cegos, Deus não nos deixou desapercebidos, e Ele nos revelou quais seriam os sinais. É muito importante entender aqui que são sinais. Para que serve uma sinalização? Quando você está viajando de uma viagem em direção a outra, duas coisas vão acontecendo. Vai havendo uma sinalização, e quanto mais próximo você está da cidade aonde você está tendo como origem, mais sinalização, ou mais claro e mais evidente vão ficando o quê? Os sinais ou as placas. Também uma coisa que muda é a paisagem. Quando você sai de uma cidade para outra, você vai vendo que a paisagem vai mudando. Automaticamente, quando a Bíblia diz que esses são sinais, ela estava remetendo justamente à palavra grega, que hoje seria como se assim, olha, Deus colocou placas, colocou sinais que avisassem para o fim da dispensação da graça, para que a igreja não estivesse desapercebida. Então, nós estamos vendo sinais. E que sinais são esses? Falsos profetas, guerras e rumores de guerra, fome, epidemias, catástrofes naturais, multiplicação da ciência, medo e pavor, perda do valor do casamento e das alianças, amor de muitos se esfriaria, apostasia, perseguição, prisão e morte de muitos irmãos, e esse tipo de humanidade iníqua. Terminando, quero colocar um sinal muito importante aqui, é que o Evangelho chegaria a todas as nações. Ou seja, se você for perceber, desde 1600 para cá, muito desses sinais têm sido manifestos de um jeito com que a humanidade nunca observou. Você pode estar achando, mas 1600 até o ano de 2020, Luciano, não seria muito tempo? E como você pode chamar isso de princípio das dores ou o fim dos tempos? Se você comparar isso com 2000 anos de relacionamento de Deus para com a humanidade, você vai ver que de 1600 para cá, onde algumas epidemias, como a gripe espanhola, vem se manifestando, a peste negra e outras mais, você vai perceber que esses sinais, eles vêm automaticamente aumentando. Lembra do exemplo que eu deixei aqui? Olha, quando nós saímos de uma cidade e vamos em direção a outra, os sinais vão ficando mais claros à medida que você se aproxima da cidade de origem. Assim está sendo. De 1600 para cá, nós vamos observando mudanças e sinalizações para aquilo que há 1600, 2000 anos atrás, Jesus já havia previsto. Nós estamos falando de muito tempo. Mas se você for ver de 1600, depois você vai ver os sinais de guerras e rumores de guerra a partir da Primeira e da Segunda Guerra Mundial, ou seja, nós estamos falando de 1915 e 1944, aí, você vai ver que tanto duas guerras mundiais nos últimos 100 anos, como várias pequenas guerras ou rumores de guerra, o tempo todo assolando a humanidade, como nunca havia antes visto. Mas você vai ver também sinais lá de Israel, como em 1948, Israel sendo então novamente repatriado na sua terra, a terra que mana leite e mel, que havia se prometido para eles. Então você vai ver esses sinais se multiplicando. Olha, deixa eu falar uma coisa para vocês, assim como eu, muitas das pessoas devem ter a meia idade, como eu tenho, entre 40 e 60 anos, eu tenho 44 anos. E vocês vão observar que nos últimos 100 anos, nunca as coisas aconteceram de uma forma tão rápida. O meu avô, ele se deslocava de cavalo, então não estou falando de muito tempo, eu conheci ele, eu conheci as histórias dele. O avô da minha esposa contava para nós as histórias de tropeiro que ele vivia. Como eles se locomoviam através de cavalo, de carroça, de carro de boi. Eu estou falando de 2 gerações passadas. Então você imagina que do tempo de Jesus até 100 anos atrás, as pessoas se locomoviam basicamente de cavalo, de animais, ou daquilo que os animais podiam puxar. De 100 anos para cá, olha como as coisas mudaram. Veja os aviões, veja os helicópteros, veja os navios, veja os carros, os automóveis, veja as motocicletas, e agora nós estamos vendo como isso está se multiplicando de uma forma absoluta. Então nós vemos que esses últimos tempos correu tão mais rápido do que toda uma geração passada. Então,
Nós também podemos observar isso através do conhecimento, não é verdade? Filmes até pouco tempo atrás diziam que o futuro era quando as pessoas se comunicariam uma vendo a outra de distância. Hoje isso já é uma realidade para nós aqui agora, nesse momento. Através desse estudo, vocês estão vivendo através de canais e redes de comunicação, tanto online como offline. Então nós já percebemos o futuro já é agora. Então nos últimos 100 anos isso se multiplicou de uma forma absurda. É lógico que essa epidemia do Covid-19 veio demonstrar para a gente muitas coisas que apontam mais claramente para a próxima etapa da humanidade. E qual é essa etapa da humanidade? Essa etapa da humanidade é conhecida como o tempo da tribulação. Nós vamos falar um pouquinho mais dela na frente, mas o que eu queria dizer para vocês é que essa etapa da humanidade que começa com o arrebatamento da igreja, ou seja, a retirada da igreja da terra, abre portas para um governo conhecido como anticristo, que vai estar respaldado pelo falso profeta, que através de Satanás, a besta, o dragão, estará dominando toda a terra. Mas isso não pode acontecer enquanto a igreja estiver aqui, porque enquanto a igreja estiver aqui, nós somos aqueles pelos quais as portas do inferno não prevaleceriam. Nós somos aqueles que têm o Espírito Santo dentro, então maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Nós somos aqueles que somos capazes de movimentar a terra, o que está debaixo da terra e sobre a terra, através da autoridade que foi concedida no nome de Jesus. Está lá em Efésios 1, nos versículos 16 e 17. Então, enquanto a igreja estiver aqui, nós temos autoridade do nome de Jesus, nós somos embaixadores de um reino, nós somos a resistência que empurra as portas do inferno, nós não estamos sendo pressionados pela porta do inferno. Então, enquanto nós estivermos aqui, a dispensação da igreja estará acontecendo. Enquanto nós estivermos aqui, não pode haver a manifestação do anticristo, porque não pode o governo do anticristo governar sobre a igreja ou ter autoridade sobre a igreja. Nós, então, somos esses que passaremos pelos últimos tempos e por todos esses sinais. Mas nós não temos que ter medo, sabe por quê? Todas as promessas a respeito de Jesus com a igreja, eles ainda estão em validade. Enquanto nós tivermos aqui uma aliança de Deus para com a igreja, irá estar sendo prevalecida, ou está sendo prevalecida. Então esses sinais não podem nos amedrontar, pelo contrário, eles vão nos estimular. Nos estimular por quê? A Bíblia fala em vários textos, Tiago 1, Romanos 5, fala que justamente em tempos como esse se prevalece a esperança, a perseverança, e elas vão gerar em nós um homem íntegro, pleno no Senhor. Esses tempos estão justamente nos pressionando. A Bíblia diz que em Salmos, que a azeitona, quando é pressionada, ela não se destrói, pelo contrário, ela libera o melhor dela, que é o azeite. E nós sabemos que o azeite, para o nosso corpo físico, o bem que ele nos faz, ela melhora os nossos colesteróis bons, ela dá todo o suporte de gordura saturada, que é boa para o nosso organismo, principalmente, inclusive, para o nosso cérebro. Ou seja, uma azeitona sozinha não tem todo esse benefício, mas quando ela é pressionada junto com outras e libera um azeite, aquele azeite tem todo um benefício para o nosso organismo. O que a Bíblia está comparando através do Salmo de Davi aqui é justamente isso. Quando nós, a igreja do Senhor, somos pressionados, de nós não vai sair uma igreja destruída, vai sair de nós um azeite, porque todo homem que passa pela prova, e passa pela prova sendo esperançoso, perseverante no Senhor, sairá dali uma igreja mais plena, sairá desse momento uma igreja de homens íntegros, homens santos, homens que realmente decidiram que mesmo diante de circunstâncias como essa, confiar no que a palavra diz. Então nós somos essa igreja que está passando por esse momento, ou passarão por esses momentos. Sim, desde 1600, todos os sinais que vem sendo dado apontam para o fim da dispensação da graça, e nesse momento esses sinais vão se intensificando. Por isso você ouve tantas vezes falar, olha, está próximo, tem a mudança de um papa, a gente fala sobre escatologia, uma epidemia, nós falamos de escatologia, início de uma guerra, nós falamos de escatologia, porque todos esses são sinais. Os falsos profetas, a apostasia, o amor de muitos se esfriando, tudo isso está apontando para esse fim. Então nós devemos estar bem claros como igreja do que está acontecendo, para que nós venhamos a exercer o nosso papel, porque Deus vai contar conosco nesses últimos dias, justamente para se cumprir
um dos sinais do fim dos tempos, que seria o evangelho chegaria a todas as nações. E na dispensação da graça, a igreja está sendo usada pelo Senhor, através do Espírito Santo, para levar o relacionamento de Deus, para levar o amor de Deus, para levar as boas novas. Então nós somos os embaixadores de Cristo nesse tempo. Nós somos aqueles que somos discípulos de Jesus, levando essa boa palavra. Então nós não somos aqueles que esmorecem nesse tempo. Queria que você soubesse que para nós só vai melhorar. Deus vai vir, Jesus Cristo vai vir nas nuvens, arrebatar a igreja. Depois nós vamos ter a bodas do Cordeiro, um tempo de casamento, junto com presentes, através do tribunal de Cristo. Depois nós voltamos com Cristo e depois nós vamos restabelecer toda essa terra com Cristo no tempo ou na dispensação milenar. Isso só pode te fazer alegrar. Queria te alegrar também para esse tempo, porque nesse tempo, em toda a aliança, Deus resguardou os seus. Eu gosto de como existe alguns versículos, né? Mas gosto de Apocalipse 3:10 principalmente. Mas você pode ler isso também em 1 Tessalonicenses 1, os versículos de 9 a 10, em Romanos 8:1 ou 1 Tessalonicenses 5:9, e você vai ver lá que em tempos como esse, Deus sempre tem um refúgio para aqueles que têm aliança para com Ele. Se você for ler então Apocalipse 3:10, diz assim: visto que você guardou a minha palavra de exortação, a perseverança, eu também o guardarei na hora da provação, que está por vir sobre todo o mundo, para pôr à prova os que habitam na terra. Ou seja, para aqueles que têm uma aliança para com o Senhor, guardaram a palavra, foram perseverantes e entenderam o que está acontecendo nesses últimos tempos, eles então serão guardados pelo Senhor. Observe Noé, estava acontecendo um dilúvio, a humanidade estava encerrando uma etapa conhecida como a dispensação da consciência, mas Noé e a sua família estavam guardados numa arca. Se você for perceber, Deus estava destruindo Sodoma e Gomorra. Estava acontecendo um monte de situações ali da destruição daquela terra. Mas aonde estava a família de Ló? A família de Ló estava sendo retirada daquela cidade e guardado pelo Senhor. Ou seja, como promete aqui em Apocalipse 3:10, nós não passaremos pela tribulação, nós seremos guardados pelo Senhor, refugiados. E aonde nós estaremos refugiados? No céu. Enquanto isso, existe um tempo do fim da dispensação da graça, conhecido como princípio das dores. É lógico que existe uma série de situações acontecendo, e se você der ouvido a essas notícias, e se você deixar sua mente ser governada pelas notícias, deixar os seus olhos ver o que está acontecendo e trazer isso para dentro de você, o que vai acontecer vai ser um tempo de angústia para você, um tempo de medo, um tempo inclusive que o amor pode se esfriar e as promessas podem se apagar dentro de você. Agora, se você olhar com a perspectiva que nós vamos trazer no decorrer dessa série escatológica, te dando os panoramas de tudo que estará acontecendo, você verá com certeza que para nós a vereda do justo é como a luz da aurora, e ela vai brilhando mais e mais até dia ser perfeito. Nos acompanhe nas próximas etapas dessa série. Fica ligado lá no Ponte Online, através do Instagram e através do YouTube, nos canais que eu já disse aqui, Ponto de Pregação NG para o Instagram ou Ponto de Pregação Novo Gama no YouTube. Acompanhe as outras séries que estão acontecendo, os cultos, acompanha lá os bate-papos, e você vai estar sendo edificado nesse tempo. Um prazer enorme estar com vocês aqui. O Espírito Santo é o nosso mestre, é Ele que nos conduz. A palavra de Deus é que nos permeia, porque ela é apta para discernir pensamentos e intenções, separando a alma do espírito, junta de medulas. E nós estamos aqui justamente nesse momento, levando a palavra de Deus, porque reconhecemos nela a única fonte de poder para que isso aconteça, para que a mente venha a ser renovada, para que a sua mente venha a conhecer a boa, perfeita, agradável vontade que vem do Senhor. Até mais.